Olá, boa noite, colegas do Instagram. Meu nome é Brian, você está no Filmes com Brian e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso especial Christopher Nolan. Vamos falar hoje sobre o filme Memento, que aqui no Brasil ficou como Amnésia. A ideia é: Tenet vai estrear daqui a pouco, muito em breve, aqui no Brasil, e em vez de você ir no cinema e arriscar sua vida para ver o filme, fica aqui com a gente e assista em casa todos os filmes do Christopher Nolan. Vamos comentar um por um a cada semana, até cobrir a filmografia inteira dele. E para me acompanhar nessa jornada, eu vou convidar aqui meu amigo e crítico de cinema, Bruno Burinetti, para falar sobre Memento comigo. Vamos lá. Convidar Burinetti. Hello. Opa. Hello. Boa Beleza? noite. Boa noite, povão. Tudo beleza? Aqui ajeitando a cola. E aí, todo mundo fez o trabalhinho de casa? Todo mundo assistiu o Memento? Será que pessoas assistiram Memento nessa semana? Você assistiu 2 vezes, né? De ontem para hoje. Eu acabei de assistir de novo. Eu assisti ontem e agora eu acabei de acabar a segunda assistida, porque eu precisei... Eu precisava ver de novo agora, lembrando de tudo, lembrando do desfecho. Porque a primeira vez, eu não lembrava das coisas, eu comentei isso contigo, né? Eu lembrava da estrutura narrativa, mas eu não lembrava do desfecho e das revelações. Então, quando eu assisti ontem, foi como ver pela primeira vez. Você sabe que eu também, porque o filme completou 20 anos agora, essa semana, da primeira vez que foi exibido. No sábado. Isso. E eu assisti no lançamento, na época. Não sei nem no Brasil, acho que foi um tempo depois, né, Brian? Você que tem. Saiu um ano depois, ou quase um ano depois aqui no Brasil. A primeira vez eu então assisti há 19 anos atrás. E depois eu assisti umas 2 vezes, mas fazia pelo menos aí uns 8 anos que eu não assistia. Então muita coisa tava fresca pra mim. Eu assisti a primeira vez. Como se eu tivesse assistido a primeira vez. E é muito louco, porque o filme é tão marcante no seu aspecto de construção que a gente lembra da construção narrativa, dos detalhes de montagem, que a gente vai falar mais pra frente, porém os plots, a história, os suspenses envolvidos, a gente não lembrava tanto. Isso é muito louco, cara. Né? O que as pessoas lembram, ou até quem não viu o filme sabe a respeito, é o que ficou mais famoso, que é a narrativa do filme, né? Isso. Entrou um pessoal agora, a gente tá começando agora a falar sobre Memento, vocês não perderam nada. Muito bem-vindos. E espero que tenham assistido o filme, porque a gente vai falar abertamente aqui sobre tudo que acontece. Spoiler liberado a noite toda. Então, o que todo mundo lembra é que o filme é contado de trás para frente. Basicamente, as cenas, embora os planos ocorram naturalmente, seguindo uma sequência, o filme ele entrecorta, né, entre cenas coloridas e cenas em preto e branco. As preto e branco estão acontecendo numa sequência linear, e elas são cronologicamente anteriores às coloridas. Isso. E as coloridas começam no fim da história e vão retrocedendo. Cada próxima cena é a sequência cronológica anterior à que acabou de acontecer. Então o filme vai voltando uma cena e a gente vai sempre aprendendo o que acabou de acontecer. Então, só pra gente dar uma repassada, dá uma pincelada na sinopse. Fala um pouco sobre o Lenny. Leonard. Então, interpretado pelo digníssimo Guy Pearce. E eu acho que depois de LA Confidential, Guy Pearce só teve esse filme, assim, no ápice. Eu ia te perguntar,
sobre isso, sobre a atuação da vida do Guy Pearce, ou você acha que em LA Confidential? Essa com o LA Confidential, são as duas. Eu acho que essa é uma performance mais importante, né? Se for escolher uma, eu botaria essa, porque é ele sozinho, né? Isso. Enquanto que LA, ele tá ali com o Russell Crowe, tá com outros feras ali, Kevin Spacey na época, né? Kevin Spacey na época. Então dá uma pinceladinha no Leonard pra gente. O que a gente pode falar pro pessoal sobre o Leonard? Qual é a saga dele? A sinopse. O que a gente aprende bem no início do filme é que o Leonard, nosso protagonista, ele tem um problema de memória. Ele não consegue criar memórias novas, ele só consegue lembrar do que aconteceu até um acidente que segundo ele, causou a morte da esposa dele. Então, sem conseguir guardar memórias novas a partir daquele ponto, ele parte numa investigação em que ele tenta descobrir e se vingar do cara que matou a esposa dele. Isso. Esse é a grande motivação do nosso herói. Pergunta que eu não quero calar. É a amnésia que ele tem? É a amnésia o problema dele? Se justifica esse título nacional? Todo mundo que assistiu ao filme sabe que ele fala múltiplas vezes que ele não tem amnésia. A primeira vez eu anotei. Foi no minuto... E aí, inexplicavelmente... Opa. Já aos 8 minutos ele já fala a primeira vez. Isso, em menos de 10 minutos ele já fala. Ele não tem amnésia. E aí, no Brasil, por algum motivo... por um motivo comercial, né? Porque a amnésia as pessoas conhecem o nome, o termo. Isso. Mas é uma forma condescendente, né? De tratar o público, né? De dar um filme... não, ele é um filme de amnésia. Isso. Que com 10 minutos de filme o cara já fala, não, o que eu tenho não é amnésia. Não é amnésia, não. E engraçado, o que eu não lembrava é que, eu assisti 2 vezes o filme em 24 horas, eu não peguei ele falando a palavra memento nenhuma vez no filme. Não, ele não fala. Não é usado. Ele sempre fala, né, uma condição, um problema mental. Realmente não fala, memento. A gente tá assistindo os filmes e falando sobre eles aqui de forma não cronológica. O primeiro filme que a gente falou foi Interstellar. E hoje a gente fala sobre o segundo filme do Christopher Nolan, né? O segundo longa lançado pelo Christopher Nolan. A primeira parceria dele com o diretor de fotografia, Wally Pfister, que depois fotografou a trilogia Batman, Foi embora na filmografia do Nolan, né? Foi. Insônia ele fotografou? Não lembro. Os próximos, acho que sim. Porque eu acho que a partir daí os próximos 6 filmes são do Wally Pfister. Eles só deixam de colaborar, eu acho que em Interstellar. Que aí entra o holandês lá, né? E o que talvez o último filme menor do Nolan. Ainda tem Insônia. Eu considero Insônia ainda de baixa escala. Aí você acha que foi aí que os grandes estúdios começaram a olhar com esse cara e falar, pô, dá pra dar um orçamentão na mão desse cara aí. Foi. Eu acho que foi com o Memento que ele estourou, né? Ele ganhou todo o holofote. Sim. E assim, eu quero te perguntar, Memento seria o filme mais complexo do Christopher Nolan? Eu acho que ele é o filme mais... Embora a gente tenha falado sobre a humanidade que Interstellar tem, ele tem uma complexidade imagética muito grande. Que é muita coisa acontecendo, são muitos cenários a serem explorados. Porém, como jornada do personagem, como uma jornada humana, eu acho que ele é mais complexo até como definição. Ele é complexo dentro
de uma análise não só do personagem, mas de uma análise de condição humana, sabe? Porque, como a gente já falou aqui, até pro pessoal que vai ver depois, as pessoas estão vendo a nossa live depois, você sabia disso? Você está postando, depois as pessoas ficam falando que viram. Até para as pessoas que vão ver depois, a gente está falando com spoiler, tá? Do filme. Então, eu acho que Memento ele tem uma complexidade como análise de condição humana, no sentido de uma busca de satisfação e sentido da vida muito mais complexa do que Interstellar a gente vê, que é uma busca por amor, pura e simplesmente. Na sua mais ampla forma de pensar. Porque, por exemplo, em Memento, a gente assiste um cara que tem muito pouco pelo que viver agora, porque ele não lembra das coisas. Ele está em busca de uma razão para viver, que essa razão é a vingança. O grande plot twist do filme é que essa vingança ele já teve. E ele escolhe continuar tendo essa vingança. No final, é uma escolha que ele faz. Eu quero continuar tendo a minha vingança. Isso é uma busca de condição de satisfação, que eu acho que é um estudo que a gente pode falar, talvez, a noite inteira sobre isso. O que te satisfaz, sabe? O que ainda te impulsiona pra frente. E nisso o Nolan toca de um jeito que, assim, eu não vi ele tocando mais, sabe? Durante a filmografia dele. Esse desfecho, esse plot twist no final, me lembrou muito o Shutter Island, do Scorsese. Sim. A Ilha do Medo. Isso. Os personagens, o Leonardo DiCaprio lá e o Leonard aqui em Memento, eles acabam fazendo a mesma coisa, né? Isso. Eles decidem viver na ilusão deles, na Quero viver historinha. assim. Isso é um olhar sobre a condição, sobre a psique humana e um estudo de personagem muito, muito mais abrangente. Talvez ele tenha tido isso até no Batman. O Batman dele é um Batman que busca alguma coisa, sabe? E ele tem Gotham pra cuidar, porém é uma cruzada muito dele, sabe? Por isso que o Batman dele é muito humano. Mas o Leonard é um personagem, talvez o personagem mais complexo dirigido pelo Nolan. Sim, a própria jornada. Talvez. Ainda tem o Cobb, né, de Inception, e os Alfred Borden e Robert Angier de The Prestige, que eu tô doido pra falar também. Isso. Eu tava então, pensando... Os personagens são ricos, né? Os personagens do Nolan são ricos em geral. São. Eu tava pensando porque existe uma versão, até falei contigo ontem, uma versão de Memento narrada na ordem cronológica convencional, que a gente conhece. Que a gente está acostumado. Eu nunca assisti, mas eu tenho essa ideia de assistir, porque quem assiste diz que te dá um outro escopo, sabe? Te dá uma outra até motivação do Leonard. Eu quero assistir muito por isso, porque a forma que Memento é contada de trás para frente, você tem essa ideia do cara que não se conformou com a situação dele. Eu quero continuar tendo uma razão de viver. Eu quero ver essa versão para ver se eu continuo com essa ideia, entendeu? Eu acho que... Bom, eu não imagino que seja muito diferente do que eu fiz hoje, assim, que é assistir o filme de novo logo depois, né? Dentro de um dia. Porque foi isso que me motivou. Porque ontem eu tava recebendo todas as informações como se fosse a primeira vez, assim, eu não lembrava. Então, foi como assistir o filme pela primeira vez. E o filme me dá um baque no final, assim, eu não tava esperando nada daquilo. Eu fiquei muito surpreso. E eu tava, assim, ontem quando eu assisti, eu tava assim, cara, o filme ele já mostra a resolução no começo. A primeira cena do filme é ele pegando o cara. Isso. E aí eu tava pensando, o que faz esse filme continuar, sabe? Tipo, por que pode me surpreender lá atrás, né?
O que já aconteceu que pode ser... E o Nolan consegue, cara, ele consegue. É. E assistindo hoje, eu vi com esse outro prisma, assim. Dessa vez eu assisti já com tudo em mente, sabendo quem é realmente o Leonard, o que ele realmente está fazendo, principalmente as motivações do Teddy, né? Porque o Teddy é uma incógnita quando você vê pela primeira vez. Isso. E aí, dessa vez, foi muito diferente ver o filme. Sim. Sabe o que eu tava vendo? Porque a gente falou isso na primeira live sobre o Nolan, e tem essa ideia desse dispositivismo dele explicar muitas coisas. Em Memento isso não acontece, não. Embora seja uma narrativa não usual, é incrível que quando o filme acaba, você não fica se questionando sem entender alguma coisa. O filme é todo amarrado e montadinho. O filme é todo amarrado. De forma que você entende tudo. Entendeu? Sem precisar ser expositivo demais. Ele não é nada expositivo nesse Nada. filme. E ele conta as coisas de forma muito elegante, através de técnica de cinema mesmo. Sim. Por exemplo, ele tá lá, o Leonard no começo do filme, ele tá lá se vestindo ou tirando a camisa, ele tá vendo as tatuagens dele pela primeira vez no filme. E aí ele vira assim e se vê no espelho. E aí é no espelho que a gente vê a frase que é a motivação dele. E aí você... E isso foi sem diálogo, uma cena sem diálogo. É rápida. Você entende tudo, sabe? E assim, quando o filme chega no segundo ato, os acontecimentos começam a ser brilhantes demais, cara. Assim, quando os acontecimentos começam... Quando as cenas começam com o acontecimento e ela te responde na cena seguinte que se passou antes, porém já te deixa a pista pra... Por exemplo, quando ele acorda ele se liga que ele tá no banheiro de um hotel com a bebida na mão. Com a bebida. Aí ele fala, eu não me sinto bêbado. Ele faz assim. Aí chega o Jimmy. Dodge. Aquele é o Chega Dodge. o Dodge. Aí eles brigam dentro do banheiro. Aí a cena seguinte já mostra ele chegando dentro do banheiro com a bebida na mão, que ele entra e fala, ele tá fugindo do Dodge. Ele entra, precisa de uma arma, pega a garrafa, senta, aí ele... Eu não me sinto bêbado. E aí, vamos de novo, sabe? Quando o filme emplaca o segundo ato, as cenas são brilhantes, assim, são das maiores do cinema, assim. São um absurdo de bom. E essa cena começa com ele correndo. E aí ele fala, ok, o que eu tô fazendo? Eu tô daquele cara. Aí o cara vira pra ele, não, eu tô correndo do cara. Eu tô fugindo, né? E o Nolan conta muito bem esse filme. É uma estrutura tão organizada, assim, tão bem feita, porque é isso. Ele vai sempre mostrando... ele vai sempre emendando as cenas, mostrando o finalzinho de uma com o comecinho da outra, né? Isso. Sempre repetindo para você... para situar mesmo o espectador, que é isso que está acontecendo, né? A gente está retrocedendo. Sim. E o primeiro plano do filme, que é literalmente um plano dando rewind, né? Voltando. Que a gente vai assistir no filme inteiro agora, no próximo filme dele, em Tenet. Que é todo o recurso narrativo que ele está usando em Tenet agora. Esse primeiro plano é crucial porque já planta a ideia, já faz um Inception. Isso. Na mente do espectador desse retrocesso, né? Ele já tá te contando como ele vai contar o filme dele. Isso. Né? Ele já tá te contando como ele vai contar o filme dele. Ó, vai ser assim. E mostrando o Polaroid, né, pronto, e voltando. E isso espelha também a condição mental do Leonard, né? Sim. Que são as memórias dele se dissipando. E ele voltando para estaca zero. E mais do que, de novo, até temendo soar repetitivo, mais do que a estrutura narrativa, o que me pegou, e eu acho que eu vou fazer igual você, assistir de novo, é de novo a questão da complexidade do personagem. Porque no final do filme, você começa a entender que ele começa a jogar com a memória dele mesmo. Sabe? E tem um certo momento que ele fala assim, você tem que ser o detetive da sua própria vida.
Então ele começa a ter que investigar a vida dele, porque ele não lembra. Ele dá um exemplo, ele fala assim, um detetive não se baseia na memória, ele se baseia em anotações, em dados, ele casa tudo para chegar a uma decisão. É o que ele faz com a vida dele. Só que em algum momento da vida dele, aquilo já não é o bastante mais. Ele tem essa complexidade para lidar, que ele está vivo, ele está respirando, ele não está só andando para frente. Então ele começa a montar e pregar coisas para ele andar nesse labirinto montado por ele mesmo. Isso é genial, de um jeito. Sim. Entendeu? Porque tira todo o conceito de que ele só está atrás de uma vingança. A gente acha isso. Porém, ele está montando um jogo que é muito mais intrincado do que a gente pensava no começo do filme. Sim. A grande surpresa é que ele está manipulando a própria realidade que ele está vivendo, né? Ele não está sendo honesto com ele mesmo, ele está manipulando os fatos, e quando você percebe que ele não é um narrador confiável, você começa a repassar tudo que você ouviu dele. E começa a pensar 2 vezes, sabe? Porque a gente confia nele logo de cara, né? Ele é a nossa âncora. E é engraçado que ele fala no filme, assim, que ninguém confia num cara numa condição dessa, né? Ele fala, E a gente confia, né? Porque ele é o nosso protagonista. A gente já tá envolvido com o cara. E a gente tá mentalmente condicionado a confiar nos nossos protagonistas, né? Isso. E vem cá, o que você acha da figura do Sammy, que é o investigado lá por ele, que ele antes de sofrer o acidente era um investigador da agência de seguros, né? E ele investigava condições, até que ele se depara com um personagem que tem essa condição que ele tinha. E qual o peso que o Sammy tem na trama, assim, que você enxerga? Cara, a história do Sammy Jenkins é crucial para o entendimento dessa história. Ela é crucial. Sim. E só hoje que eu fui me tocar realmente o que é o Sammy, o que é ele. Porque ontem eu estava convencido de que tudo aquilo do Sammy aconteceu e ele só foi trazendo a história dele pro Sammy. Mas o Sammy existiu e eu olhei hoje na internet, tem gente que acha que eles são a mesma pessoa, que o Sammy nunca existiu, mas eu vendo agora, eu não tenho dúvidas da resolução. O Sammy existiu, mas ele era um vigarista. Sim. Então, o Sammy estava mentindo para conseguir o seguro. Mas o Sammy não era casado, o Sammy não teve aquela história toda. Exatamente. Isso é a história dele, que ele resolve... Cooptar pra ele. Ele resolve apagar da realidade dele mesmo, né? Isso. Então todo lado da esposa diabética e tal, a gente descobre que era a esposa dele. E provavelmente ela cometeu aquele suicídio de insulina, né? Testando ele, porque ela que duvidava da condição dele. Então tudo aquilo que a gente vê acontecendo com o Sammy, na verdade aconteceu com ele. E tem um plano, cara, aquele plano, quando ele conta que o Sammy foi internado e o Sammy tá lá parado na cadeira. Sim. Tu viu que tem um corte muito rápido que mostra ele ali? Mostra o Leonard? Tem. É ali que o Nolan planta a ideia, né? Não, esse aí é o Leonard. É sutil pra caceta a inserção do Sammy, sabe? Porque ele usa o Sammy como pra referendar que ele conhece a pessoa. Quem não lembra se conhece a pessoa. Então, quando a pessoa fala assim, eu ouvi a história do Sammy, aí ele, opa, então eu já conheço essa pessoa de algum lugar. Ele usa essa história, é tão emblemática pra ele, que ele usa como moeda valiosa, pra provar que ele conhece o cara. Isso é genial, cara. Puta que pariu. Só que ele usa tanto que a parada acabou complicando, né, a investigação dele, porque essa grande revelação de que o Jimmy Grant, que é o namorado da personagem da Natalie. Isso. Quando ele fala Sammy, e aí ele percebe que ele não é o cara que ele tá indo atrás, como é que o Jimmy sabe do nome Sammy. Isso.
E aquela revelação toda no final é uma coisa assim, impressionante. E ele montando porque além de tudo é isso, ele tem que montar as armadilhas para ele próprio muito rápido, porque ele esquece. Ele tem que montar aquilo num piscar de olhos, porque tanto que talvez a minha cena favorita, minha sequência favorita é a cena com a Natalie em casa. Quando a Natalie começa a jogar as coisas na cara dele, eu vou fazer as coisas com você e você vai continuar meu amigo. E aí ele vai e bate nela, ela fala, peraí, vai lá fora. Ele, não, peraí, eu tenho que me lembrar, caça alguma coisa para anotar. Quando ela bate a porta do carro lá fora, ele já esqueceu. Isso é genial, porque te dá a urgência do tempo dele, que nada pode fazer ele grudar essa memória. Ele tem uma urgência de tempo muito, muito absurda, e mesmo assim ele consegue montar um intrincadíssimo quebra-cabeça para ele. Assim. Isso é genial, cara. Isso é genial. Né? E a Natalie, ela passa por a progressão da história dela, é difícil de acompanhar indo de trás para frente, indo ao contrário. Sim. Porque ela tem uma mudança, né, de comportamento. Então, olhando cronologicamente, ela começa... Minha prima, Lena, entrou. Opa, bem-vinda. Cronologicamente, a personagem da Natalie começa hostilizando ele, porque ela vê ele chegando com o carro do Jimmy, com as roupas do Jimmy, e ele foi lá porque encontrou o descanso de copo no bolso do paletó. Então ela tá tipo, cara, quem é esse cara que tá com as roupas dele, sabe? E ela manipula ele pra ir atrás do Dodge, matar o Dodge pra ela. Mas depois disso ela meio que sente pena dele, né? E começa a ajudar ele. Isso. E é genial porque ele pega as Polaroids, as fotos, e ele vai mudando as anotações nas Polaroids de acordo com os acontecimentos, sabe? Primeiro ele fala, não confia no cara, na Natalie. Primeira coisa é não confia. Depois ele risca, porque o Ted também tá manipulando ele. É uma briga tão feia de manipulação. A ação do filme todo acontece aqui, ó. Né? Um jogo a anotação na Polaroid que mais engana a gente, que faz a gente ver o filme inteiro com o olhar errado, é o não confie nas suas mentiras. Que tá na Polaroid do Ted. Isso aí. Então a gente passa o filme inteiro achando que o Ted tá mentindo, e no final a gente descobre que não, o Ted era o pouco ali que tava tentando ser honesto com ele. Era o sidekick dele, era o Robin dele, sabe? Embora que assim, o Ted ele tem sua motivação própria que é besta, né? Ele é um policialzinho corrupto que tá tentando fazer dinheiro. E arrumou um cara pra ir na boa pra ele, pra sujar a mão pra ele. Pra sujar a mão pra ele. Então ele tá enganando o cara, mas ele não tá... Ele tá falando a verdade, enquanto que quem tá mentindo é o Leonard o tempo todo pra gente, né, pro público. E eu achei engraçado, assistindo hoje, eu achei engraçado que tem toda uma piada recorrente sobre o Ted querer a porra do carro do Leonard. Porque tá que cheio é aquele Jaguar. Além de tá cheio de dinheiro. Ele passa o filme inteiro fazendo comentários sobre o carro. E só no final... A primeira coisa que ele faz é tentar pegar o carro dele. Aí ele pega a Polaroid, ele tá tentando me enganar, eu sei qual é o meu carro. O tempo inteiro. E eu não sei se você assistiu... Você assistiu, óbvio. A gente assistiu a filmografia dele toda. Tem um simbolismo no terno. O terno que não cabe direito. Se a gente pensar bem, isso estava na cara o tempo todo, que o terno não é dele, é maior, sabe? Isso acontece no primeiro filme dele, que é o The Following. Que é a história de um vigarista que, quando começa a subir na vida, compra um terno e aí o terno é maior que ele, sabe? O Nolan já tinha usado isso em The Following e agora de novo em Memento, sabe? Tem um simbolismo de você não estar nas suas próprias roupas, sabe? De você
não tá sendo você. Tem um simbolismo forte aí que o Nolan sim, usou como recorrência. Primeiro que ele usa em The Following como uma referência a um filme do Bresson lá atrás, do Robert Bresson, que é o Pickpocket. E o Nolan pega isso pra ele. E ele usar isso de forma tão magistral no filme, porque é magistral, porque quando acaba você fala assim, puta merda, claro que a roupa não é dele, não casa. E o carro? Esteticamente falando, não casa. E tem esse simbolismo forte usado por ele de novo, do cara não tá sendo ele, sabe? Ele tá com um terno que é muito maior que ele, que não combina. O Leonard, acima de tudo, é um personagem que ele, em momento nenhum, tá sendo ele, sabe? Ele é um recorte de coisas que ele amarrou para si mesmo. E isso o espectro do terno, te perdi um símbolo, pouquinho. Eu acho genial. Não, eu digo assim, que o Nolan conseguiu usar isso, esse símbolo, sabe? Esse signo para dizer isso tudo do Leonard é sutil pra caramba e é linguagem de cinema, né? E é um dos pontos mais reveladores sobre a psique do Leonard, que num primeiro momento, assim, você fica... Por que ele pegou as roupas do Jimmy? E você vê que ele faz isso antes de ouvir toda a revelação do Ted. Sim. Sobre quem ele é, o que ele tá fazendo e tal. Então, ele, subconscientemente, ele já estava pegando a identidade, uma outra identidade para ele, mudando a realidade, sabe? Mudando a história dele. Ele está sendo condicionado, ele falou isso no filme, né? Ele vem se condicionando. Ele vem se condicionando. E é louco, né? É um baita estudo de personagem, ver a motivação dele para fazer isso. Isso, e o Nolan faz eu torno a dizer, com sutileza. Não fica complicado de você seguir isso, entendeu? O filme não é complicado. É difícil você ter um filme com narrativas não lineares ou de outra forma que não seja tão convencional. Filmes de volta no tempo, que você não demore um pouco para pegar, é normal. Memento é perfeitamente palatável durante as 2 horas de filme. 2 horas de filme, né, quase. Uhum. É perfeitamente palatável. Todo mundo entende, todo mundo sai satisfeito. E é brilhante, cara. Imagina construir uma narrativa dessa. Aqui trabalhando montagem, né? A montagem... E não só isso, ele poderia, o Nolan, começando a carreira dele, ele poderia ter tido essa ideia. O filme é baseado num conto, numa história curta que o irmão dele fez, né? Uhum. E eu vi um vídeo falando que o Nolan gostou da história e tal, e eles fizeram as duas meio que simultaneamente, assim. O irmão contou a história pra ele gostou e tal, e ele decidiu fazer o filme, o irmão decidiu fazer o conto. E aí meio que o conto foi publicado e o filme foi lançado meio que juntos, assim. Simultaneamente, sim. E o Nolan, ele poderia ter pegado essa ideia de contar uma história de trás pra frente como uma mera gracinha cinematográfica. Narrativa, uma coisa pra chamar atenção. Mas não é isso, né? É uma coisa que veio depois. O que veio primeiro foi a história. Isso. E eu vi ele falando que ele teve a história, ele escreveu o roteiro, e aí ele pensou, como eu posso contar essa história de forma eficiente? E aí vem a parada de contar de trás pra frente, porque ela serve à história. Genial, né? Pô, genial, cara. Incrível. Como é que quando o negócio nasce bem, a tendência é o resultado ser bom. É diferente de um projeto que nasce e começa a ser remendado pelo caminho, sabe? É assim que o cinema tem que ser, sabe? As escolhas narrativas e estéticas, qualquer escolha que você faz tem que servir a história que você está contando, elas tem que né? nascer não aqui primeiro, ó. Elas têm que nascer aqui primeiro, sabe? Com muita anotação, isso. Você embasar teu filme todo em anotação, depois partir para outros... Você primeiro tem que ver como seu filme vai ser fotografado, como vai ser montado e tudo mais. Não é qualquer coisa, não. Filma aí que depois a gente vê como vai dar e montar. Não é assim.
E é por isso que Memento dá tão certo, assim. Por isso que o filme é impecável. Porque a história, tudo que é feito ali serve em serviço da história. A história é muito boa. Sim. E é tudo perfeito, assim. É tudo muito bem encaixado, fechadinho, planejado. Sim, não tem aquelas coisas que depois você fica assim, pô, mas como ele resolveu aquilo, sabe? Não tem. Não deixa ponta solta. Não. Eu tive minhas dúvidas, né, depois pensando sobre o filme, mas eu encontrei as respostas, né? Sim. Eu pude. É uma questão de você. Eu acho que a única coisa que tá pendente ainda na minha cabeça é no finalzinho, quando mostra o flashback dele com a esposa e ele já tá tatuado. Né? Então aquilo ali foi antes da insulina e depois do acidente. Isso. E aí ele tem a tatuagem no peito escrito I've done it, né? Eu fiz. Então ele já tinha matado o cara. Isso. Aquele flashback pode também não ser confiável, porque as memórias dele não são confiáveis, né? Ele mistura as coisas, ele manipula. Ou pode muito bem ser real. Porque eu fiquei pensando nisso. Tipo, se ele já matou o cara, por que ele não tatuou? Por que ele não anotou, sabe? Então, talvez ele tenha removido a tatuagem depois, pra continuar, depois que eu ele acho matou. Eu acho que assim, porque quando ele lembra ele tem esse flashback, ele passa na hora pelo estúdio de tatuagem e freia o carro. Uhum. Né? Eu acho que ali ele tem meio que um insight de, assim, eu já matei esse cara, tá na hora de fazer uma tatuagem, alguma coisa do tipo que lembra ele que ele tem que fazer a tatuagem. Não que ele vai entrar e fazer o raio da tatuagem, porque quando ele entrar ele já esqueceu, ele vai entrar para fazer outra tatuagem, entendeu? Mas ele já teve uma ligação com tatuagem tão forte ali na cabeça dele, pelo condicionamento que ele já vem tendo, ao ponto dele ver o estúdio e conseguir frear e parar para fazer alguma coisa, entendeu? Ali aquele ponto para mim do filme é o ponto de mais incerteza mental dele, porque ele ainda está num processo muito louco de que ele acabou de se enganar na própria cabeça, sabe? De plantar as coisas para ele. Isso para mim é muito forte aquele final. Assim. Agora que você falando, eu estava pensando mais sobre o filme, eu tô inclinando a acreditar que ele nunca tatuou aquilo, dizendo que ele matou o cara. Por causa daquela foto. Aquela foto que o Ted tirou, que ele tá sorrindo e apontando pro peito, não tem nada escrito, né? Exatamente. Então, assim, embora seja meio ambíguo, mas eu acho que faz mais sentido ele não ter tatuado, ele só ter pensado naquilo naquele momento, e porque condiz com a psique dele de querer continuar nessa eterna busca, né? Tem uma coisa durante o filme todo que pra mim é forte pra caramba, assim, que emprega uma vulnerabilidade do Leonard, que são os momentos que ele acorda, sabe? Que são os momentos que ele acorda sem ter a mínima ideia do que está acontecendo. Sabe? Que ele fala, acordei. Aonde? No hotel. E aí ele começa a remontar tudo de novo dentro da cabeça dele, sabe? É um momento de vulnerabilidade absurda do personagem, que te ajuda no processo de empatia com ele. Você já fica assim, puta que pariu, esse cara não sabe nem onde tá, sabe? E faz parte do processo de manipulação que o Nolan tá fazendo comigo, contigo, que o Leonard, de alguma forma, tá fazendo com tudo ao redor dele, com ele mesmo, sabe? Isso é construído assim durante o filme inteiro. Os momentos de acordar dele são momentos de exposição, de vulnerabilidade do cara, assim, acho forte pra caralho. Um momento interessante também é ele querendo remontar a última memória que ele tem da esposa, né? Então ele fala pra prostituta botar aqueles pertences pela casa e fechar a porta do banheiro. Isso. Pra logo em seguida ele pegar aquilo tudo e queimar, né? Então ele fica preso nisso, né? Ele queima os pertences, faz isso de novo, tenta relembrar, ele quer esquecer, quer lembrar. Porque ele fala, quando ele tá queimando os pertences, ele fala,
Eu não sei quantas vezes eu já vim aqui, quantas coisas suas eu já queimei. É um processo para ele que pode durar a vida inteira, porque para ele tanto faz, sabe? Eu não consigo lembrar de te esquecer, né? Que ele fala. É. E quando ele fala pro Ted, o Ted fala, você não sabe quem você é. Ele fala, eu sei quem eu sou. Sou Leonard, parará, para ele. Aí o Ted fala para ele, isso é quem você era. Você não sabe Já quem você deixou é. de ser esse cara, sabe? Ele agora é Sim. um cara... Ele é outra coisa agora. Ele. E assim. Vendo agora, lembrando de tudo, eu tive muito mais empatia pelo Ted, né? Porque eu achava que ele era o vilão e tal. Sim. E eu tive menos empatia por ele, porque, embora ele tenha esse problema e tal, e ele queira viver nessa ilusão, pô, ele tá matando um monte de gente, né? Ele é um assassino. E ele tá escolhendo matar pessoas pra sustentar essa realidade dele. Sim. Tanto que aquela foto que o Ted passa pra ele, que é o momento que ele matou realmente o invasor da casa dele, você vê que é uma persona totalmente diferente do que a gente mostrou no filme inteiro, né? É um cara que tá rindo, um cara que tá num momento que talvez seja o único momento que ele espera mesmo de felicidade, que é a hora que ele tá matando. E o Ted fala isso pra ele, você já foi feliz várias vezes, tem porrada de assassino da tua mulher pra tu matar aí a vida inteira, se você quiser. Ele peraí então. E aí ele roda o dado pra jogar o jogo do jeito dele. Genial. Genial. E pensando bem agora, o Nolan ele repete um pouco desse estudo de personagem com o Cobb em Inception, né, que a gente vai falar, que é todo o dilema dele de ver se o Totem vai rodar até o final ou não. Exatamente. Né? E vem cá, pensando agora, a gente ainda tem alguns filmes para rever, mas assim, é top 3 do Nolan, não é? O que você acha? Cara, então, eu ia te pedir para fazer um ranking quando a gente chegasse no penúltimo filme e falar na nossa última live. Mas até então, meus favoritos eram Cavaleiro das Trevas e Inception em segundo e The Prestige em terceiro. E ficava ali com Interstellar em quarto, porque eu não lembrava bem de Amnésia, né? Sim. E agora eu não sei onde eu ponho ele. Eu ponho ele acima de Interstellar. Agora se fica no top 4. É engraçado porque eu tenho uma tendência estranha a pegar os 3 Batman e botar num pacotão só, sabe? Mas, não boto. É uma tendência só por uma questão de organização. Eu sei que cada filme... Mas, cara, é difícil tirar Memento das primeiras prateleiras pra mim, assim, sabe? Se eu pensar meramente pela nota que eu dou, Memento fica pelo menos em terceiro. Pelo menos em terceiro. Deu 5 estrelas também. Junto do Cavaleiro das Trevas e Inception. Eu tenho 3. Eu dou 5 estrelas pro primeiro, pro Begins, pro Cavaleiro das Trevas, pra Memento. Tem que rever agora o Inception pra ver aonde eu vou organizar essa prateleira. Daqui a algumas semanas a gente vai ter isso resolvido. Vai ter um ranking fresquinho aí. É muito bom saber que o Nolan é um cara que faz cinemão mesmo, pra galera assistir. Nossa. Sabe? E com uma qualidade absurda, com respeito absurdo pelo espectador, sabe? Isso é muito importante. Baita cinema, baita filme. Lembrando de novo de Ilha do Medo, do Scorsese, porque é o mesmo desfecho, né? Eu não consigo não comparar. Na Ilha do Medo, o Scorsese ele vai te avisando que o que você tá vendo não é bem a realidade, com os detalhezinhos. Então, o parceiro do Leonardo DiCaprio, que é o personagem do Mark Ruffalo, tem uma cena que ele vai puxar a arma do coldre e a arma empaca, né? Porque ele não é policial, não sabe fazer aquilo. Exato.
tem umas realidades assim, tipo, a cena que eles estão interrogando uma mulher e ela pega um copo de água, tem um corte assim que ela não tá segurando nenhum copo. É, Então tem vários detalhes assim que mostram que aquilo ali não é bem a realidade. Isso. E aí, nesse, eu achei engraçado que o Leonard, embora ele seja um investigador, né, ele seja quase ele faz um trabalho de detetive. um detetive, né, ele é meio pateta em algumas coisas, e ele, tipo assim, logo no começo, quando ele vai abrir a porta do hotel, Ele, e aí ele fica preso, né? Ele não empurra. ele tenta empurrar, na verdade, e a parada é de É pra puxar. Então ele bate na... E aí depois tem a cena logo na manhã seguinte com a Natalie, que ele veste a camisa dela, né? Isso. E a terceira, que é a mais engraçada pra mim, que é quando ele arromba a porta lá do quarto de hotel e ele arromba o quartel. Já tem um cara lá dentro, ele viu o número ao contrário. Era 6, ele vai no 9. Ele vai no 9, Mostra que, embora ele seja o detetive do filme, ele não é tão brilhante assim, sabe? Ele aprendeu a ser organizado com a vida dele, porque ele, assim, tá cheio de papel, ele não é exatamente o cúmulo da organização, ele tem tudo dentro até por isso ele se condicionou a viver dentro da bagunça dele, sabe? Que ele tem as anotações do jeito dele. E quando ele fala disso, quando ele fala no telefone lá no preto e branco, o Sam não era organizado, eu sou, então é assim que eu consigo sobreviver e tal. Isso é verdade, mas aí quando a gente vê um outro ponto de vista, que são das pessoas que ele interage, o Ted, a Natalie, tá todo mundo tirando o sarro do fato dele ficar fazendo anotação atrás da Polaroid. Na própria cena dele no telefone em preto e branco, ele já mostra que o processo dele é muito falho, que enquanto ele tá falando no telefone, ele vê a tatuagem dele. Nunca atenderam o telefone, aí desliga. E ele fala, quem é? Tipo, ele não sabe nem com quem ele tá falando mais. Você vê que o processo dele é falho. É falho. E eu vi um vídeo do Nolan falando sobre a diferença dessas cenas em preto e branco e coloridas, e ele fala que o que ele tentou fazer é que as cenas em preto e branco fossem bem mais objetivas do ponto de vista de narrativa mesmo, cinematográfico. Então, as coisas a gente não vê através da subjetividade dele, né? São filmagens geralmente planos mais afastados, de ângulos diferentes. E uma coisa que eu acho muito importante é que a gente não ouve a voz no telefone, né? Isso. Pra mostrar que a gente não tá na cabeça dele. Sim. E aí as cenas coloridas são subjetivas, então a gente tá sempre ouvindo a narração em off, né? Que é a mente dele, que a gente não ouve em preto e branco. Toda a sequência em preto e branco é até um recurso positivo que o Nolan usou, sabe? Funciona pra cacete no filme, foi um jeito que ele usou pra ser expositivo. É verdade. São as cenas expositivas. Explica a condição dele e conta a história do Sammy Jenkins, que vai recompensar lá na frente. Isso aí. E não soa, né? Não é que nem as pessoas reclamam em Inception, que a gente passa metade do filme entendendo a história. Pois é, não precisou criar um personagem pra gente, sabe? Não precisou. Esse é fluido e te prende, assim. Ele consegue, o Nolan ele faz um excelente trabalho de estar sempre revelando pouquinhas informações e te fazendo querer saber mais coisas, né? Então, sim. Um recurso que eu acho muito bacana, um detalhezinho que eu acho muito bacana é a Polaroid da Natalie começar com, em cima tá riscado. Sim. E embaixo tá dizendo, ela vai te ajudar. Isso. Então perdeu alguém, perdeu porque ele matou. E além de você querer saber isso tudo, você ainda quer saber o que estava escrito em cima. Exato. Genial. Cara, é muito detalhe. Nossa. Palminha pro Christopher Nolan, um filme que excelente. A gente considera uma obra-prima. Nós dois damos nota máxima. Né? Uma obra-prima. Que horas são aí, Bruno? Faltam 5 minutos. 5 minutos? Esses 5 minutos eu quero usar pra gente já repassar o próximo filme que você pode escolher. Fica na... Essa semana aqui. Você é o chefe. A gente está fazendo assim, cada semana um escolhe qual vai ser o próximo filme do Nolan que a gente vai conversar. Que aí não fica uma parada engessada, né? É sempre uma surpresa. Isso. É sempre na próxima cena que a gente descobre o que
Isso, tipo, O que vai... somos dirigidos pelo Nolan. Dessa vez, semana que vem, eu pensei em a gente falar de Insônia. Insônia. Eu acho que, ao lado de Following, são os dois filmes menos conhecidos do Nolan. Fala pra galera aí um pouquinho do ótimo elenco. Insônia tem Al Pacino e Robin Williams. E qual é o nome dela? Hilary Swank. Temos Swank. Al Pacino num lugar que o sol não dá descanso. Não dá pra gente dormir direito. Temos um assassino. E o Robin Williams fazendo um vilão, né? Isso. Foi poucas vezes ele fez. Poucas vezes, Né? E é outro, assim como Memento, é um filme que eu não vejo há muitos anos. Não lembro direito da história. Provavelmente vai ser uma experiência nova. Eu não vejo desde que o filme saiu. Eu aluguei galera aqui. Tem uma galera de onde eu morava aqui. Galera que me conhece desde cedo. Eu aluguei na Rua C, na The Best Videolocadora. E desde aquela época eu não assisto Insônia. Nossa. Já tem aí para mais de, 20 anos. Não, então... mais novo que Memento. Deve ter uns 15 anos que eu não assisto. Por aí. Então tá na hora. Vai ser novo, vai ser como se estivesse vendo a primeira vez. E só contextualizando, acaba sendo cronologicamente o filme que ele lançou logo depois de Memento. Isso aí. E talvez o último filme com orçamento modesto para os padrões. Foi o último. Christopher-Nolanianos. Porque depois disso veio The Prestige, eu acho. E aí já... É dinheiro no bolso, vamos filmar Batman e vamos embora. A partir daí... Não foi não. Não foi não, porque eu acho que The Prestige veio entre os Batmans. Eu acho que veio entre Begins e Dark Knight. Então, talvez tenha sido Batman Begins ou algum outro antes que eu não tô lembrando. Mas enfim, a gente vai acabar falando de todos. Vai. Eu quero no final fazer uma notinha sobre The Following, que é o primeiro filme dele. No final desse apanhadão de Christopher Nolan, sabe? Quer deixar o Following por último? Não, eu quero deixar ele como se fosse um bônus track, um lado B, sabe? Entendi. Algo do tipo assim. É bom que a gente já fala um pouquinho até de como as influências cinematográficas na vida de um cara vão influenciar lá na frente, quando ele vai realmente fazer cinema. Como que ele viu lá atrás, influenciou ele a ser um diretor de cinema, as escolhas dele. Isso é bacana a gente falar também. Né? Embora o Nolan seja um cara muito inteligente, assim como o irmão dele, né? São dois irmãos brilhantes. Esse conhecimento, brilhantismo cinematográfico não vem do nada, né? E o cinema existe há mais de 100 anos, então esses cineastas beberam muito de grandes mestres que vieram antes. Isso aí. É sempre bom lembrar isso. Sempre bom. Tem filme bom aí eternamente pra assistir. Pode começar lá de trás, vindo até o Christopher Nolan, que tem filme pra caceta. É isso aí. É isso? Quem estiver assistindo aí, semana que vem Following. Daqui a uns dias esse vídeo vai estar editado no canal do YouTube, se inscrevam lá. O link tá na bio do perfil, Filmes com Brian. Porque no YouTube você vai poder ver as cenas do filme que a gente está comentando, né? Fica bem mais fácil de acompanhar. Olha o Rafite falando aí que Begins foi 2005, é isso mesmo. Begins foi 2005, Eu só não sei se Begins veio logo depois de Following. De Insônia. De Insônia. E aí eu acho que... Porque Begins, eu acho que vem Begins, The Prestige, aí Cavaleiro das Trevas, Inception e Cavaleiro das Trevas. Eu acho que é isso. E vamos marcar uma live diferente também, a gente fazer uma sexta-feira solta, assim, a gente falando de cinema. Aí ele fala merda, a gente toma uma cerveja, começa... se você estiver disponível nessa sexta, eu queria ver contigo. A
gente comentar sobre o que a gente assistiu essa semana. Pô, tem Kaufman novo. Isso. Aí a gente fala sem medo de ser feliz. Follow em 98, é o primeiro filme 98. dele. É isso aí. Tem 7 anos. 98. Isso, primeiro filme. Aí. Tem um curta antes, né? O Following começou com curta, mas é Following. É só um curta-metragem. Aí depois vem o Following e é isso mesmo. Vamos fazer então sexta-feira? Sexta-feira, então, a gente se junta aí e conversa um pouco aí sobre esses últimos filmes que saíram. Vamos reclamar um pouquinho do novo Mulan, se alguém quiser reclamar aí com a gente. Tem que fazer live mesmo, eu tenho que tirar Mulan do meu corpo. Isso aí. Que raiva, cara, que raiva. Puta que pariu. Reclamar de filme que a gente não gosta é catártico também, assim, libera... É bom. Tá aí, cinema é tão bom que tem isso. Quando é ruim, a gente pode se divertir falando mal. E é tudo arte, gente. É tudo arte, tá? Tudo arte. E alguém vai bater bem. Entendeu? Ninguém aqui é guardião do gosto ali, não. A gente só fala de coisas técnicas também pra cacete, né? Que vão atrapalhar ou não a nossa experiência. Acontece. Né? Então, fechou. Isso aí. Sexta-feira estaremos juntos de novo, então. Isso aí. E quarta-feira que vem estaremos aqui nesse mesmo horário para falar de Insônia. Mais um filme do Christopher Nolan, nosso especial. Al Pacino, um dos meus favoritos de todos os tempos. Correto? Isso aí. Brian, beijo, falou, galera. Galera que tá vendo agora, obrigado. Galera que vai ver depois. Beijo quem pra vai ver todo no mundo. YouTube. Obrigado aí quem assistiu. Obrigado, Bruno, mais uma vez aí, meu convidado de honra. Até a próxima. Peace. Fui.